Até o final desse vídeo você vai ser capaz de criar uma aplicação completa utilizando o Lovable e o N8N. Para quem não sabe, o Lovable é uma plataforma que com apenas uma frase você consegue criar sites, e-commerce, landing pages, enfim, qualquer tipo de site ou solução que você queira em poucos minutos. Eu já venho falando muito sobre essa plataforma aqui no canal, mas agora a gente vai estar integrando com o N8N. Basicamente vai funcionar como um back-end, ou seja, o cérebro da nossa aplicação, fazendo com que nossa aplicação no Lovable vá para um nível absurdo. Então se você está acostumado com o N8N, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o Lovable, do mesmo jeito que se você está acostumado com o Lovable, o N8N vai explodir sua mente. Então sem mais delongas, vamos direto para o nosso vídeo. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Rafa Voz e já peço que, se você puder, deixar o seu like e se inscrever. Isso não vai doer nada, você não tem que gastar dinheiro algum para isso e vai estar me ajudando muito. Eu sei que todos os criadores de conteúdo aqui da plataforma pedem exatamente isso para você, mas para mim, que está começando agora, como você pode ver, isso faz uma diferença absurda. E além disso, eu estou tentando só entregar o máximo de valor e de graça. Então eu vou agradecer muito se você puder ajudar só com seu like e com a sua inscrição. Bom, então vamos começar aqui o nosso sistema e a primeira coisa que você tem que abrir aí no seu computador é a plataforma do Lovable e a plataforma do N8N. E inclusive eu encorajo você a clicar no link do Lovable e criar sua conta pelo link aqui embaixo, porque com ele você vai ganhar créditos extras, que se você não está familiarizado ainda com o Lovable, você pode utilizar ele de graça, se você tem limitações de 5 prompts por dia, mas caso eventualmente você goste dessa plataforma, assim como eu, quando você for criar sua conta, você vai ter créditos extras só porque você criou a sua conta a partir do link aqui embaixo. Então agora que você já abriu esses dois links na sua tela, o Lovable e o N8N, eu queria que você visualizasse melhor o que a gente vai fazer. Basicamente a gente vai criar um chatbot, assim como o ChatGPT, só que ele é especializado, na verdade ele é um agent, focado em auxiliar você a criar pratos para o seu dia a dia. Então basicamente a gente vai escrever nessa plataforma os ingredientes que a gente tem em casa e pedir para ele, o nosso chefe, criar uma receita utilizando esses ingredientes. Isso tudo em forma de chat, como eu falei, assim como a nossa experiência no ChatGPT. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui vai ser a interface desse nosso chat. E é exatamente para isso que a gente está utilizando o Lovable. Eu vou colar essa prompt aqui e vou enviar para ele. Basicamente nessa prompt eu estou dizendo que eu quero que crie um site moderno com design futurista e interface visualmente impactante. E aí eu falo o foco dessa aplicação. O foco do site será um chatbot com inteligência artificial que cria receitas personalizadas com base nos ingredientes informados pelo usuário. Enquanto ele está desenvolvendo, vamos analisar o que eu coloquei aqui no nosso prompt. Eu também dei um contexto para ele entender um pouco mais do que a gente quer, e eu acho que isso é sempre muito bom, principalmente se você utiliza o Lovable. Existem várias outras plataformas que também utilizam o Vibe Coding, como é chamado, que é exatamente você conversar com a plataforma e ela ir codando para você, ela ir criando as soluções e programando para você. Só que para mim os diferenciais do Lovable, além de ter uma plataforma que é de uma usabilidade muito fácil, ele também tem um potencial de criação absurdo, assim como todas as outras, mas também ele tem uma análise de contexto melhor do que qualquer outro. O que eu quero dizer com isso? Ele consegue analisar o contexto quando você manda para ele e ele consegue gerar opiniões e também aconselhar a gente, assim como um ChatGPT faria, ao longo de todo o processo de criação da nossa aplicação. Isso poucos outros sistemas fazem igual. Bom, enquanto ele está construindo aqui, eu já vou lá no nosso N8N. Para quem não conhece, o N8N é uma plataforma de automação e é nela que vai funcionar toda a lógica do nosso aplicativo criado lá no Lovable. O usuário vai gerar lá no nosso front-end, ou seja, na nossa tela criada pelo Lovable, e assim que o usuário mandar a pergunta, essa pergunta vai vir aqui para o nosso N8N, onde ele vai raciocinar com o nosso agente de inteligência artificial, ou seja, o N8N vai funcionar como se fosse o cérebro da nossa aplicação, vai gerar uma resposta e depois vai enviar de volta lá para o Lovable para mostrar a resposta para o nosso usuário. Então, assim que você criar sua conta, você vai vir ser direcionado a esse painel. E depois que você criar o seu projeto e criar toda a sua conta, você pode criar um novo workflow. Bom, aqui para quem já está familiarizado com o N8N, sabe que isso daqui já está fácil de entender. Isso que você está vendo nada mais é do que um board, ou seja, um caderno, digamos assim, onde lá você vai anotar tudo o que precisa ser feito para gerar a nossa resposta. Ou seja, qual o primeiro passo até o último passo. Então, o primeiro passo da nossa aplicação vai ser receber essa informação, obviamente, né? Ele vai estar lá na nossa interface, o usuário vai enviar a pergunta e aqui ele vai ter que receber essa pergunta. A primeira coisa de tudo. Para isso, a gente utiliza um artifício, uma tecnologia, enfim, como queira chamar,
chamada webhook. É basicamente o webhook que vai estar lá no nosso aplicativo, só esperando o nosso usuário clicar em perguntar, ou enviar, enfim, qual que seja o call to action. Assim que o nosso usuário enviar o dado ali, ou seja, a pergunta, ou a frase, ou os elementos, ou os ingredientes, nesse caso, o nosso webhook vai estar lá no nosso site e vai trazer essa pergunta ou frase para o nosso N8N. Então vamos clicar aqui e vamos colocar um webhook como o primeiro passo. Prontinho, tá bem aqui o nosso webhook. E basicamente a primeira coisa que você tem que configurar é esse termo aqui chamado get. Nele você coloca o campo post. Aqui em path a gente pode colocar um nome qualquer que você queira e prontinho, a gente só precisa garantir aqui que está no modo de teste, que é exatamente esse aqui, e basta agora a gente clicar exatamente nesse link que ele vai copiar esse URL pra gente. Esse URL que vai ser o link que a gente vai ter que colocar lá no nosso Lovable. Então vamos voltar para lá. Bom, então tá aqui a interface que ele criou. Para quem não está acostumado com Lovable já deve ter ficado surpreso porque ficou lindo. Então a gente pode digitar aqui, digite seus ingredientes. E aí a gente automaticamente é direcionado para essa parte aqui, onde basicamente funciona como um chat GPT, digamos assim, né? Onde basicamente aqui a gente pode colocar os nossos ingredientes. Então vou colocar alguns aqui. Então eu coloquei aqui carne, ketchup, mostarda e creme de leite. Vamos enviar para ele. Então ele respondeu aqui: que ótima combinação, você pode fazer um maravilhoso carne, ketchup, mostarda, creme de leite gratinado. Siga as etapas. Isso não foi uma boa dica, ele só pediu para pegar todos os ingredientes e gratinar. E exatamente por isso que a gente precisa do N8N para ser o nosso cérebro. Então vamos configurar aqui aquele nosso link de webhook. Então eu coloquei aqui: quero enviar essa pergunta para o N8N assim que o usuário clicar em enviar mensagem para que ele gere a resposta do nosso chat. O webhook link é esse. E aí eu colei aquele link que é exatamente esse aqui e vou mandar para ele. Enquanto ele está gerando aqui, eu queria lembrar você, e se você é novo aqui no canal, também queria te informar que eu tenho um curso totalmente focado nessa plataforma do Lovable. Inclusive tem um mais novo módulo chamado Automações, onde lá a gente vai abordar muito conteúdo focado nessa relação entre Lovable e N8N. Lá você vai ver que vão ser adicionados muito mais conteúdos focados exatamente nessa relação que é super poderosa, como vocês estão vendo aqui. Além de você também ter acesso a uma comunidade incrível, onde vários outros alunos também vão estar compartilhando ideias, dúvidas, um local que também é excelente para você sugerir novas aulas para dentro do nosso curso. O link para esse curso vai estar aqui embaixo, é o primeiro link da descrição. Corre, porque as vagas são limitadas. Bom, então vamos voltar aqui para nossa aplicação. Como vocês podem ver aqui embaixo, deu um pequeno erro, é só a gente clicar nesse erro, clicar aqui em Try to Fix It, que ele já conserta na hora. Diz ele que ele consertou o erro que ele encontrou no meio do caminho, e agora vamos testar a nossa automação. Para a gente testar a nossa aplicação, eu abri aqui um pouco mais a tela para a gente conseguir ver na mesma hora se quando a gente manda a mensagem lá, está chegando aqui a informação para a gente. Então vamos fazer o nosso primeiro teste, vamos clicar em Digite seus ingredientes. E vamos mandar aqui os ingredientes novamente para ver se chegam lá no nosso N8N. Vou mandar só um ingrediente para ele aqui, só para a gente verificar se está chegando lá para a gente. E olha só, chegou, Workflow Executed Successfully. É só a gente clicar aqui. Aqui ao lado a gente vai ver no campo Body, olha só, Body Ingredients, tá aqui, Ketchup. Ou seja, ele enviou lá para o nosso N8N. Eu sei que a visualização aqui não está tão boa, mas enfim, vou abrir aqui um pouquinho para você entender. Então tá aqui, ó, ketchup foi exatamente o elemento que eu digitei lá e já está chegando para o nosso N8N. Então o dado já está chegando aqui. Para o nosso próximo passo é tratar esse dado. E para isso eu vou adicionar aqui um carinha chamado Agent. Exatamente esse daqui, AI Agent. Aqui a gente clica em Define Below, ou seja, a gente vai definir qual que é a prompt que a gente quer que esse nosso agent, ou seja, nosso chat GPT responda. E aqui do lado a gente vai ter todos os dados que a gente recebeu lá do nosso Lovable, exatamente aqueles que eu mostrei no passo anterior. E aqui vai estar os nossos ingredientes. Então eu vou criar aqui uma prompt. Então eu digitei: crie uma receita com esses ingredientes em apenas um parágrafo. Quais ingredientes? Exatamente o ketchup. Só que eu não vou digitar aqui ketchup, porque isso pode variar dependendo dos ingredientes que vem lá do nosso Lovable, ou seja, que o nosso usuário digita. Então eu coloco a variável ingredientes aqui. Então olha só, crie uma receita com ingredientes em apenas um parágrafo desses ingredientes aqui, desse elemento que a gente vai estar recebendo lá do Lovable. Então agora que você já configurou o seu AI Agent, a gente pode voltar para o nosso workflow aqui, e o que a gente precisa adicionar é uma inteligência artificial que a gente queira para funcionar como se fosse o cérebro mesmo disso tudo. Então eu clico aqui em Chat Model, e aqui vocês vão ver todos os tipos de chat que você pode adicionar, ou seja, as inteligências, o cérebro, digamos assim, que a gente pode utilizar dentro da nossa aplicação. Tem do Google, tem do DeepSeek, só que eu vou estar utilizando a mais clássica, que é do OpenAI, que na minha opinião ainda é a melhor. Você pode escolher qual modelo que você quer aqui e prontinho, é só clicar aqui fora. Não
precisa mexer em mais nada aqui. Agora vamos clicar aqui no nosso agent de novo e vamos clicar em Test Step, ou seja, ele vai testar exatamente com o ketchup que a gente já mandou para ele e ver o que ele manda pra gente. E olha só, ele já está criando uma receita com os ingredientes que eu mandei aqui anteriormente. Para preparar um delicioso molho à base de ketchup, comece misturando uma tigela, uma xícara de ketchup, enfim. Só que agora a gente precisa pegar essa resposta que a gente gerou e enviar lá para o nosso Lovable. E para isso, eu vou colocar o nosso último passo aqui, que é uma resposta para o nosso webhook, que está lá no nosso site. Então, eu clico aqui, coloco o webhook novamente, só que agora eu coloco esse Respond to Webhook. Aqui você não precisa configurar nada em especial, pode ser só um item, já que ele só está respondendo uma coisa. E antes de a gente voltar lá para o nosso Lovable, a gente precisa clicar aqui no primeiro webhook e pedir para ele responder só quando estiver utilizando o Respond to Webhook Node. Exatamente esse daqui. E pronto, agora deve funcionar tudo certinho lá para o nosso Lovable. Vamos testar? Então eu coloquei aqui, quando o webhook enviar uma resposta, coloque como resposta do chat também. Prontinho, diz ele que ele já adicionou essa funcionalidade. Vamos testar o nosso chat. Vou clicar aqui em digite seus ingredientes. Vou colocar agora carne, arroz e feijão. E vou mandar para ele. Olha só, o webhook recebeu aqui, ele está trabalhando e já respondeu. Ele não respondeu aqui como a gente desejava. Eu vou mandar um print dessa tela para ele. Então eu coloquei, você não respondeu a resposta do nosso webhook. Responda apenas o output webhook response, que é exatamente o que está sendo enviado lá do nosso webhook. Se a gente conferir aqui na nossa automação, olha, o output estava sendo correto. Ó, para preparar um prato delicioso com carne, arroz e feijão, ou seja, foi exatamente o que a gente colocou como input, só que ele não estava mostrando lá corretamente no nosso Lovable. Ele que agora está funcionando corretamente, vamos testar novamente. Colocar agora macarrão e carne moída. Tirar essa vírgula e vamos mandar para ele. Ele está processando aqui. Para preparar um delicioso macarrão com carne moída, comece cozinhando 250 gramas, enfim. Então agora finalmente está funcionando a nossa resposta, a gente já está recebendo ali do nosso end-to-end. E agora as possibilidades são infinitas. Nesse vídeo a gente viu uma parte mais introdutória, mas se vocês quiserem eu posso trazer mais conteúdo focado nessa união entre Lovable e end-to-end, que é realmente muito poderosa. Mas eu deixo claro aqui para você que dentro do nosso curso a gente tem um módulo focado exatamente nisso, e lá a gente vai estar criando muitos outros exemplos com essa união entre os dois. Como eu falei, o link completo para esse curso e também para a nossa comunidade, onde você pode tirar dúvidas e sugerir novas aulas para o nosso curso, vai estar aqui embaixo, é o primeiro link da descrição e eu espero você por lá. No mais, é isso. Eu agradeço muito você ter ficado até o final desse vídeo. Eu peço novamente que você deixe seu like, se inscreva no canal e vou deixar mais um videozinho aqui do lado para você, que com certeza também vai te surpreender.